Oi pessoal, tudo bem? Uma aluna me enviou uma dúvida muito recorrente, muito interessante, que é a seguinte: ela já trabalha com as terapias holísticas, já atua, e ela percebeu que alguns clientes apresentaram uma significativa melhora após as primeiras aplicações, né, de terapias holísticas, mas depois de um tempo voltaram a apresentar o padrão anterior. Então aqui nós temos pelo menos ali 2 pontos para analisar. Primeiro ponto: quando nós temos estagnações de energia no nosso sistema energético, essas estagnações são formadas especialmente por traumas e conflitos. Os traumas acontecem quando eu enfrento uma situação que eu não tenho no meu repertório pessoal ferramentas para lidar com ela. Isso pode ser até uma situação positiva, mas que é como se fosse um susto para mim. E pode vir a se transformar, então, em um ponto de estagnação de energia. E também através dos conflitos, ou seja, quando eu vivo uma situação com a qual eu não concordo, mas eu continuo ali vivendo dentro dessa situação, eu vivo, então, em estado de conflito. Certo, então, quando eu faço a aplicação de uma terapia holística, eu limpo a energia que estava associada a essa situação, a esse trauma ou a esse conflito, que geralmente nasce dos nossos sentimentos. Mas, se eu continuo pensando e sentindo da mesma forma, o que pode acontecer? Eu vou acabar gerando novas situações de estagnação que vão gerar novamente desequilíbrios muito similares aos anteriores. Não quer dizer que a terapia não foi eficiente, e sim que a pessoa voltou a agir e pensar da mesma forma e com isso voltou a criar novamente o mesmo padrão. É como quando acontece uma doença, né, que nós vemos que a doença é sanada e depois a doença retorna várias vezes. Por exemplo, eu tive por muitos anos problemas recorrentes de dor de garganta, porque eu tinha muita dificuldade de me expressar e de falar o que eu estava pensando. Ainda é um ponto um pouco fraco para mim. Mas nesse período em que eu tinha infecções recorrentes de garganta, significava que tinha ali algum sentimento preso que eu não conseguia resolver. Então não quer dizer que a terapia não está sendo eficiente, mas eu preciso compreender em que ponto a minha mente está deixando de estar coerente com aquilo que eu sou para que eu possa realmente viver de uma forma equilibrada. Então é muito importante quando a pessoa faz uma aplicação de terapia holística, né, que oriente o seu cliente a rever os seus pontos de vista, os seus sentimentos. Não é nossa função atuar como psicólogos, mas somente fazer essa orientação. Olha, é preciso que você reveja a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, para não criar novamente o mesmo padrão que levará novamente a um desequilíbrio. E um outro aspecto também a ser analisado é que quanto mais tempo essas estagnações de energia vão sendo fixadas no nosso campo, maior, digamos, são os bloqueios. E esses bloqueios geralmente nascem de camadas energéticas e sentimentos que vão se sobrepondo. No canal aqui eu tenho um vídeo falando sobre camadas energéticas, que é bem explicativo. Mas funciona mais ou menos da seguinte forma: eu busco um tratamento, por exemplo, porque eu sinto muito medo. Mas aquele medo é somente a camada superficial, digamos assim, do meu desequilíbrio. Digamos que esse medo nasceu de uma raiva que eu guardo dentro de mim. Uma raiva tão grande que eu acabei ali ocultando com uma camada de medo. Quando eu limpo o medo, sobe então, né, surge essa camada da raiva. E aí eu preciso tratar novamente. Ir tratando camada a camada até que realmente esse bloqueio seja dissolvido. Então não quer dizer que a terapia holística não funciona. Quer dizer que a pessoa precisa rever as suas crenças, rever os seus pensamentos, ou ainda analisar se de repente surgiu algum novo sentimento que antes não havia sido trabalhado. Eu espero que tenha ficado mais claro. Um grande beijo e até a próxima!